Olá, alunos do Paulo Carpina. Aqui quem está falando é o tutor Arthur e junto com a professora Alessandra Uchoa estamos traçando um conhecimento juntos, tá bem? Nós e vocês conosco, vamos estudar um pouco, conhecer um pouco melhor daquilo que foi a história e o pensamento antigo, tá bem? Para isso, vimos na primeira semana a relação entre mitologia e filosofia e as condições históricas, políticas e sociais que motivaram o surgimento de um pensamento racional naquilo que foi a Grécia Antiga. Na semana seguinte, vimos um pouco daquilo que foram os primeiros filósofos, não é isso? Também chamados filósofos jônicos, ou somente os jônicos, né? Ao mesmo tempo, a nossa disciplina é uma disciplina prática, não é? Por isso que na primeira semana foi proposto um plano de aula a partir das noções que todos nós trazemos, não é? São noções básicas. Já na segunda semana foi trazido um plano de aula mais estruturado, não é? E não se esqueçam de que a atividade prática deve estar relacionada com o que é planejado, com o que foi pensado do conteúdo do pensamento antigo daquela semana, tá ok? Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o conteúdo, eu vou passar alguns esclarecimentos e mais à frente eu vou passar alguns esclarecimentos sobre as atividades práticas desenvolvidas e que estão ainda em desenvolvimento por vocês, tá bem? Eu espero que vocês fiquem até o fim, tá bem? E ao fim do vídeo eu vou passar algumas noções que serão vivenciadas para as próximas semanas, tá ok? Bons estudos, fiquem até o fim, tá bem? Um abraço. Então vamos lá, pessoal. Sobre o surgimento da filosofia, é importante nós nos questionarmos o seguinte: como nasceu a filosofia? Essa é uma pergunta introdutória que todos nós devemos fazer no início desta disciplina. Como nasceu a filosofia? Sabemos que nada acontece sem uma causa, né? Não existe uma causa sem um efeito, não é assim? E neste sentido, houveram condições históricas, políticas, que motivaram o surgimento da filosofia na Grécia, né? Como nós sabemos, né? Não é desmerecendo nenhuma outra civilização, não é? Porque o que nos torna todos iguais é o fato de que todas as civilizações primitivas, todas elas tiveram mitologias, mitos basilares, mitos fundantes. E o que distingue o pensamento filosófico é justamente isso, essa separação, esse distanciamento da mitologia grega, não é? Mas como eu disse anteriormente, todas as civilizações têm seus mitos fundantes, né? Suas explicações sobre o que é a realidade. E a filosofia, ela surge, ela nasce como uma alternativa narrativa, ou melhor, uma alternativa explicativa sobre o que é a realidade, tá ok? A segunda pergunta é: o que possibilitou o nascimento da razão? Né? Não havia razão antes? Não é? A questão houve uma mudança de como as coisas eram narradas. Ou seja, houve uma mudança da narratividade. Vocês de história acompanham muito bem o discurso e os vários discursos sobre narratividade, não é isso? E a filosofia, ela se propõe, né,
como uma possibilidade racional, e é isso que distingue das outras formas explicativas, né? Uma explicação racional do que é a realidade, do surgimento de todas as coisas, né? Do que é o ser e do que não é o não ser, não é? Que é isso que nós vamos ver um pouco mais à frente. Para nós entendermos bem, teve uma disciplina anterior, acho que vocês pagaram, de filosofia, né? Em que vocês viram que por Hesíodo e Homero, havia uma genealogia, né? Uma genealogia dos deuses, em que se explicava através da origem de cada deus o universo, né? Era algo cosmológico, né? E ao mesmo tempo era algo naturalista, né? Em que cada deus representava de uma forma naturalizada o que é a realidade, né? Com a filosofia ocorre uma mudança, né? Nesse sentido, nós vemos a relação entre religião grega e filosofia, né? Estava muito claro que havia uma aproximação entre, primeiro, mitologia e religião grega. Lembrando que o que é religião nesta condição? Primeiro, existia a religião pública e existia o ofismo, não é? O que era a religião pública? Era uma explicação admitida por todos, né, de uma forma naturalizada, em que os deuses, né, se auto-explicavam e explicavam todas as coisas, né? Nesse sentido, nós vemos Hesíodo, como nós vimos na disciplina, né, filosofia. Também tem Homero, em que eram poetas, né? As explicações deles eram explicações poéticas. Já com a filosofia, né? A filosofia ela se propõe ao afastamento dessa religião pública, né? Apesar de que o ofismo ainda estava de certa forma impregnado no ambiente mais privado das pessoas, né? E de certa forma também o platonismo e os primeiros filósofos recebem um pouco daquilo que foi o ofismo, né? O ofismo que mostra a questão da purificação da alma através de reencarnações sucessivas, né? Então, a localização da Grécia, como a Grécia estava, onde ela estava localizada, explica muito do porquê que o surgimento da filosofia foi ali, né? Primeiro, uma região de costa marítima, favorecida pelo comércio, pela troca entre culturas, né? Entre povos, né? E aí que nós temos uma grande novidade, que é o surgimento da moeda, em que você não troca mais mercadorias, mas você troca uma mercadoria por uma moeda. Então a gente viu uma grande mudança, né? Se nos questionarmos, né, sobre o contexto social, político, né, a questão da moeda, o surgimento da moeda, que até hoje, né, está impregnado na nossa sociedade, né? Das navegações que possibilitou o surgimento da moeda, da troca, né? E das relações entre os vários povos antigos, né? Entre os egípcios, entre os caldeus, né? Então, neste sentido, a filosofia ela se propõe a ser uma alternativa explicativa para a realidade. Ela não é a única, não é?
ela não é uma alternativa excludente, mas ela surge como uma alternativa possível naquele contexto da Grécia Antiga para se explicar de onde surgiu todas as coisas. Claro que, se nós analisarmos bem, vemos que Tales de Mileto, por exemplo, ele dizia que a origem de todas as coisas era água. Era água, desculpe. Dizer que a água, né? Vamos ver um pouco mais à frente, né? Ele falando sobre isso. Né? Mas o que nós vemos é que, mesmo dizendo que a origem de todas as coisas é a água, ainda havia um elemento religioso, mas não um elemento da religião pública. Né? Ou seja, ele se propõe a ser uma alternativa a essa explicação dominante. Eu espero que tenha entendido. O vídeo é curtinho, qualquer dúvida me procurem no nosso ambiente virtual, tá bem? Ou mande uma mensagem. Vamos agora entender um pouco daquilo que foi os filósofos jônicos. Uma questão sobre a atividade, né, que foi proposta dessa primeira semana, foi sobre o plano de aula. De modo geral, eu observei que o plano de aula de vocês tinham partes, né? Objetivos, metodologia, justificativa, conteúdo, avaliação, bibliografia. Porém, ainda faltava o concatenamento entre objetivos e conteúdo e avaliação, né? Preste atenção, tá bem? Vamos ver um pouco mais adiante. Como nós já sabemos, né, houveram condições políticas, sociais, geográficas, inclusive, dada a condição litorânea, né, pelo qual a Grécia está localizada, que favorecia a relação com outros povos, né, e a interação entre esses povos. Neste sentido, surge, né, uma certa liberdade, uma relativa liberdade, né, e aquilo que as bases daquilo que nós entendemos por democracia na atualidade devem às contribuições deste período, né, da Grécia Antiga. Então nós vemos que os primeiros filósofos, também chamados filósofos naturalistas, né, foram os filósofos jônicos, que eram colônias que estavam localizados justamente nas proximidades com o mar, com o oceano. Então, os jônicos ou os naturalistas, entre eles nós temos Tales de Mileto, né, que foi considerado um dos 7 sábios antigos, Anaximandro e Anaxímenes, todos os 3 jônicos localizados ali pela colônia, nas colônias localizadas junto ao mar, né? Também nós vamos ver um pouco de Pitágoras, né? E as contribuições de Pitágoras que ainda estão presentes hoje, inclusive na matemática, que todos nós estudamos, o Teorema de Pitágoras, tá bem? Então, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, né? Porque ele extrapola a justificação da realidade, não é mais algo que possamos dizer assim, mitológico, não é uma explicação religiosa, mas sim uma explicação racional. Só basta nós lembrarmos que ele diz que a origem de todas as coisas é a água. Para nós, na atualidade, esta pode parecer uma explicação banal, né? Uma explicação tão simples, mas pelo fato de ele propor uma alternativa que extrapolasse
a narrativa dominante, né? E ele propôs uma explicação racional, porque ele via que a água estava em todas as coisas. Ele via que a água, ela se condensava, ela se solidificava, né? Inclusive, né? O nosso corpo, ele precisa de água. A água está em todos os lugares. A água está, para onde nós olharmos, nós vemos que a água está presente, né? Então, neste sentido, a água, ela surge, né, como um elemento explicativo na natureza, né, que pudesse justificar a realidade, né, a origem de todas as coisas, né? Bom, apesar de não termos não termos escritos do próprio Tales, né, dado a tempo, né, que se passou, não temos muitos relatos, temos apenas os grandes comentadores, né, antigos, que trazem Tales de Mileto como um grande filósofo, né, e as contribuições de Tales de Mileto, mas não há textos escritos a punho, né, do próprio Tales. O que nós temos são alguns comentadores, grandes comentadores, que trazem Tales de Mileto, né? Apesar de se reconhecer ele reconhecer a água como um elemento religioso, mas já é uma alternativa explicativa, né? Nós temos também Anaximandro, né, que também propõe o elemento como origem de todas as coisas, não é nada mais, nada menos do que o apeiron, ou seja, um indeterminado, né? Para Anaximandro, a origem de todas as coisas é o indeterminado, né? Tendo em vista que as observações da, né, natureza. Então, a partir das observações, ele enxerga a origem de todas as coisas como um indeterminado. Quem comenta isso foi um grande comentador chamado Simplício, né, o grande comentador antigo. Já Anaximenes, ele propõe que a origem de todas as coisas é o ar. Bom, apesar de Anaximenes ser discípulo de Anaximandro, parece que há um recuo, enquanto o seu mestre diz que a origem de todas as coisas é o indeterminado, o seu discípulo diz que a origem de todas as coisas é o ar, né? Não, a gente não pode questionar, né, qual o melhor ou qual o pior argumento, né? Mas, de fato, o argumento de Anaximenes é um argumento convincente e é um argumento explicativo para a realidade, né? Que parte da natureza. Mesmo ele dizendo que as coisas e a origem de todas as coisas é o ar, era considerado foi considerado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga, né? Quem diz isso é o próprio Simplício. E a gente também não pode dizer que é uma resposta boba, né? Porque, de fato, o ar é a origem de todas as coisas, se nós percebermos e analisarmos que, para respirarmos, né, nós vivemos porque respiramos, né? É uma análise interessante, né? O ar está em todas as coisas, né? O ar que leva a vida, né? A oxigenação, a purificação, né? Nesse sentido, não está errada a resposta de Anaximenes, tendo em vista que o ar é um elemento que
está de acordo com a harmonia, estabelece uma harmonia entre todas as coisas da e na realidade. Já Pitágoras, nesta interpretação, né, de que a origem da harmonia, da realidade, ele, com inspiração e com resquícios do orfismo em seu pensamento, ele marca a história da filosofia, ele marca a história da matemática. Inclusive, até hoje nós temos o Teorema de Pitágoras, como vocês podem ver na tela que eu vou passar a seguinte, né? Em que em um triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí vocês vão dizer, poxa, eu estou fazendo graduação em História e vendo conteúdo em Matemática? Pois é, né? É isso que nós vamos ver e que vocês podem pensar para o plano de vocês, a interdisciplinaridade, a relação entre as disciplinas. É algo a se pensar, né? Da relevância da história, a relevância da filosofia, né? Na educação básica, não é isso? Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao ensino médio, né? Em que vocês veem, ó, um triângulo retângulo, isso aqui, ó, dá para ver um ângulozinho quadrado, né? Então é um ângulo retângulo, em que ele diz que em um triângulo, né? Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é o maior, né? É o maior lado, né? É igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então é A ao quadrado, aqui embaixo, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Por que dizer do Teorema de Pitágoras numa aula em que nós estamos entendendo um pouco do pensamento histórico, né? E estudando os primeiros filósofos? Por que analisarmos o Teorema de Pitágoras? Por uma simples razão: há uma harmonia na natureza, há uma harmonia na realidade. E Pitágoras demonstra matematicamente essa harmonia entre todas as coisas, né? Entre os seus teoremas, tá bem? Eu espero ter ajudado, ter esclarecido, né? Mas é importante trazer algumas observações para os andamentos futuros da nossa disciplina. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim e é importante trazer algumas observações. Primeira coisa, foi cobrado, né, na primeira semana um plano de aula e na segunda um plano de aula mais estruturado, tá bem? Na primeira semana eu dei um feedback individual para cada um que mandou. Só basta vocês olharem na parte de cima, né, as mensagens no nosso ambiente virtual, em que eu enviei uma mensagem para cada aluno tratando de um feedback particular. Desta vez eu vou fazer um feedback mais amplo, né, e mais geral a partir daquilo que foi apresentado a mim. Primeiro, observem que a partir do plano estruturado que a professora Alessandra deixou na parte de cima da segunda semana, né, do fórum da segunda semana, nós vemos que um plano estruturado ele tem partes. Ele tem partes rígidas, né? Os objetivos, em que os objetivos específicos devem estar encaixados com o objetivo geral, certo? E o objetivo geral, a gente deve ter noção de que ele deve ser amplo, mas que ele deve abranger os objetivos específicos. Às vezes, o que eu percebi era de que o objetivo específico ele era tão amplo que abrangia o geral. Cuidado, tá bem? Outra coisa é que, de acordo com o que foi pensado nos objetivos, deve ser pensado o conteúdo. Então, tudo que for conteúdo, não deixe de colocar, mas de acordo com os objetivos e de acordo com o que é esperado ao fim daquela aula,
certo? A metodologia, não poupem esforços de descrever analiticamente, cartesianamente, o que vocês pensaram para aquela aula. Lembrando que é apenas o plano de aula. Pensem colocando em prática esse plano de aula. Pense, em primeira coisa, a duração do plano de aula. Você não vai fazer uma aula, você não vai fazer um plano de aula pensando em 3, 5 aulas. Não, porque já não é um plano de aula, é uma sequência didática. Então, atenção nisso aí, ok? Já a avaliação, ela deve estar de acordo com o que foi proposto na metodologia e que se atinja aquilo que está nos objetivos. Então, ao concatenamento, ao encadeamento entre as partes de um plano de aula. Fiquem atentos, tá bem? E é importante que vocês coloquem o que foi usado no plano de aula na bibliografia de vocês, ou melhor, nas referências bibliográficas de vocês, tá bem? Eu me despeço por aqui. Qualquer dúvida, pode me procurar no nosso ambiente virtual. Além disso, aproveitando o momento, né, de fim de ano, início de ano novo, eu desejo a vocês um Natal de muita prosperidade e um ano novo, 2019, de muitas realizações, tá bem? Nos vemos por aqui. Desejo a vocês boas festas. E qualquer dúvida, não deixe de me procurar ou procurar a professora Alessandra no nosso ambiente virtual, tá bem? Bons estudos, até mais, pessoal. Qualquer problema, qualquer dificuldade que houve com relação a esse vídeo, não deixe de postar algum comentário abaixo do link que eu postei o vídeo, tá bem? Até mais, pessoal. Boas festas para vocês e nos vemos por aqui, tá bem? Tchau!